Boa noite. Aqui quem vos fala é Dr. Beco. Mais um videozinho do projeto de audiovisuais educativos. Este é um seminário da aluna Rafaela Cristi Correia sobre inteligência artificial. O tema é algoritmos genéticos. No caso desse tema, ele já foi abordado num outro vídeo de computação evolutiva, também da aluna Rafaela. E ele foi um dos itens do outro vídeo. Mas algoritmos genéticos é um tema muito importante para ser apenas um pedacinho de um vídeo. Então nós decidimos fazer um vídeo especial só para esse assunto. Então espero que vocês gostem e vamos passar a palavra para a nossa aluna. Obrigado. Boa noite. O tema da apresentação de hoje da disciplina de inteligência artificial é de algoritmos genéticos. Meu nome é Rafaela Cristi Correia. O professor que está lecionando essa disciplina é o professor Rubem Carlo Benanti. Sou estudante da Universidade Politécnica de Pernambuco. Estamos em Recife, maio de 2021. Bom, o algoritmo genético é um método de otimização de soluções de um problema, possíveis soluções de um problema. Ele é um processo de busca multidirecional, diferentemente de alguns outros processos de otimização, porque ele vai estar analisando ao mesmo tempo diversas soluções do problema e não apenas uma. A base da sua inspiração do algoritmo genético, ela provém da teoria da evolução e da seleção natural, onde a gente vai fazer a seleção das melhores soluções possíveis diante de um problema. Para entender o funcionamento do algoritmo genético, é necessário entender a base biológica de que foi feita a sua inspiração. Ela é feita diante da teoria da evolução, onde a gente tem o lamarckismo e o darwinismo. Lamarck, um naturalista francês, ele defendia que os indivíduos eles eram imutáveis e que todas as suas características eram passadas de geração para geração. Já Darwin, depois chegou com a teoria da seleção natural, que ela é altamente aceita até hoje, mais de 150 anos depois, o que torna ele extremamente famoso. Quase todo mundo já ouviu falar de Charles Darwin. Então, na sua teoria da seleção natural, ele implica que o indivíduo ele sofre alterações diante das gerações por pressões do meio, o que fazem eles evoluírem e mudarem. Então, o indivíduo ele vai ter uma ancestralidade comum, porque é uma parte dele vem sim dos seus descendentes, das suas gerações passadas, mas ele também vai sofrer uma seleção natural e vai se alterar, eventualmente, diante das gerações. O indivíduo ele é formado por um fenótipo e um genótipo. Esse genótipo é a sua característica, é a sua formação dos seus genes que impliquem o fenótipo, que é como esses genes implicam diante do ambiente. Fazendo uma comparação brusca da natureza e da computação, temos na natureza um cromossomo, e na computação esse cromossomo é a representação do indivíduo. Então, o indivíduo que a gente vai estar analisando é nada mais do que um único cromossomo. Já na natureza, o indivíduo ele é tomado como solução de um problema na computação. A população na natureza ela é tomada como um conjunto de soluções, como um indivíduo é uma solução, a população de uma geração ela é um conjunto de soluções. As gerações são os ciclos ou as iterações das populações, como a gente interpreta como um laço. Já a reprodução na natureza, ela é feita por um operador de cruzamento, que a gente vai ver mais na frente como funciona. A mutação é um outro operador, chamado de operador mutação, e a adaptação do meio, que é exatamente a pressão sofrida do indivíduo pelo meio, que causa a seleção natural, é a chamada função fitness, que é bastante importante para a gente saber o quanto que é interessante essa possível solução, ou quanto que é interessante esse indivíduo
para o nosso estudo, para o que a gente está querendo que passe para as próximas gerações. E o ambiente analisado seria o nosso problema. Analisando o indivíduo, como eu falei antes, ele é representado por um único cromossomo. Ele pode ter uma representação binária, como sendo uns e zeros, ela pode ser simbólica, de um alfabeto, e ela pode ter representação de valores reais, como tem aqui, por exemplo, 4, 3.7, e cada parte dessa é conhecida como um gene, e esse gene ele tem um valor, um significado dentro, que é um alelo. Então, isso aqui é uma parte da solução do problema. Então, juntando todos esses genes com seus respectivos alelos, a gente tem uma solução do problema. E isso tudo, então, representa o nosso espaço de busca. A gente tem a codificação e a decodificação. A codificação é como a gente transforma um determinado problema em um único código, transforma ele em números. E a decodificação é quando a gente termina de tratar esse indivíduo e traz de volta ele para uma representação. Um exemplo é o problema da mochila. A gente pode usar também algoritmo genético para poder resolver esse problema da mochila. O problema da mochila, ele é basicamente um indivíduo desse representa uma mochila e ele tem... A gente precisa achar o melhor jeito possível de levar toda a bagagem que ele quer levar. Então, cada gene desse representa um objeto que ele quer levar, e se ele for 1 ou 0, representa se ele está ou se ele não está. Então, a gente traduz uma situação, um problema real dentro de um cromossomo. A função de fitness ou adaptabilidade do meio, como foi representado na seleção natural, ela é o tanto que o indivíduo consegue se adaptar ao meio, o quanto que ele é interessante, quanto que ele é forte diante das pressões físicas que tem no meio. Então, ela é a melhor representação possível do problema, ela é individual para cada domínio, porque não existe uma adaptabilidade única para todos os espaços de problemas. Então, ela precisa ser o mais sucinta e mais representante possível do problema para a gente poder tratar uma solução de uma forma mais viável. Ela mede a adaptabilidade do indivíduo e ela, assim, designa um valor para o desempenho do indivíduo. Então, a gente traduz essa medida de desempenho para um único número para a gente poder comparar quem é melhor diante daquele problema. Quando a gente tem os valores da adaptabilidade do indivíduo diante do ambiente, a gente faz, assim, uma seleção. Essa seleção é a escolha de indivíduos e ela pode ser feita por diversos modos. Uma das opções é a seleção por ranking. Então, a gente coloca os indivíduos em ordem crescente ou decrescente, e então a gente seleciona, assim, os melhores diante do ranking. Ela pode ser também uma seleção por diversidade. A gente pega os indivíduos que mais diferem, que são os mais diferentes, para poder ter uma gama de possibilidades mais diversas. Ela pode ser também uma seleção biclassicista, que ela seleciona uma P, uma probabilidade P, uma quantidade, e a gente seleciona esses P indivíduos como os melhores. Então, a gente pega um número, a gente pega todos os melhores referentes a esse número, e o 100 menos P, ou seja, o resto, a gente trata como os piores e remove eles da nossa solução de problema. Ela pode ser também uma seleção aleatória, sendo salvacionista ou não salvacionista. A salvacionista, a gente pega o melhor indivíduo e salva para a próxima geração, e o resto são pegos de forma totalmente aleatória. A não salvacionista, ela pega todos os indivíduos para a próxima geração de maneira totalmente aleatória. E esse método da roulette wheel, ou roleta russa, é um dos mais famosos e ele é o mais usado nos algoritmos genéticos clássicos. A roleta russa, ou a roulette wheel, ela funciona da seguinte maneira. Os indivíduos são colocados em ordem crescente
E a saúde dele, ou a adaptabilidade, o fitness, como tratado antes, eles são colocados de maneira acumulada. Então, a gente tem aqui o primeiro indivíduo, o segundo indivíduo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, essa probabilidade, diante desses indivíduos, é selecionado aleatoriamente, e a probabilidade de um indivíduo com a saúde maior ser selecionado é maior, porque a saúde do indivíduo, quando ela é acumulada, ela ocupa mais espaço no total. Então, tendo esse exemplo, o ponto de seleção foi feito aqui. Então, o indivíduo que foi escolhido é o 3, que ele teve a maior saúde. Obviamente, a probabilidade dele ser escolhido é maior, mas também tem a chance da gente perder o melhor indivíduo nessa escolha, porque apesar de ser alta a probabilidade, é apenas uma probabilidade. Poderia tranquilamente cair no indivíduo mais fraco, porque ele é selecionado aleatoriamente. O operador de cruzamento, ele seleciona, depois de ser selecionado pela roleta russa ou por qualquer outro método que possa ser designado, ele seleciona 2 indivíduos e eles são trocados, eles são recombinados as informações e criando 2 novos indivíduos. Essa recombinação, ela pode ser binária. Temos um exemplo aqui, a gente pega na recombinação binária, a gente escolhe um ponto de corte, separa os genes dos 2 indivíduos, então pega a primeira parte antes do ponto de corte e designa para o primeiro filho, e a segunda parte depois do ponto de corte do segundo pai e coloca também para o primeiro filho. Já o segundo filho fica com as partes inversas. Ele pega a primeira parte antes do ponto de corte do segundo pai e a segunda parte depois do ponto de corte do primeiro pai. Então, a gente fica uma recombinação e cria 2 novos filhos. Então, isso acontece para todos os pais que vão ser recombinados, criando todos os próximos filhos. Ela pode ser também uma recombinação de ponto flutuante, onde a gente tem um X1, um pai, e um X2, um outro pai. Então, o filho ele vai ser selecionado de forma que a quantidade escolhida vai ser uma probabilidade de 0 a 1, de uma quantidade do pai 1 ser escolhido, mais a diferença, 1 menos a quantidade escolhida para o pai 1, multiplicado pela quantidade do pai 2. Então, termina sendo praticamente a ideia da mesma coisa. Então, a gente pega uma certa quantidade de um pai 1 e o resto da outra quantidade do pai 2. E assim acontece da mesma forma do outro, só que de forma inversa. A quantidade que foi escolhida do pai 1 vai para o pai 2 e a escolhida do pai 1 vai para o pai 2. Aqui a gente tem um exemplo desse operador de cruzamento no problema das 8 rainhas. Esse problema ele deve ser feito de forma que coloquem as 8 rainhas e nenhuma delas se ataquem. Então, esses 2 indivíduos, essas 2 possíveis soluções para o problema foram selecionadas para fazer o cruzamento. Então, ele seleciona essa primeira parte do indivíduo e passa para o filho, e a segunda parte do indivíduo e passa para o filho. E é criado um novo filho, assim, de recombinação de solução. O operador de mutação, ele é uma pequena probabilidade dos indivíduos serem alterados aleatoriamente. Então, ele é importante para manter uma variação e evitar que os indivíduos terminem convergindo para uma única solução, ou soluções muito parecidas. O operador de mutação ele pode ser binário, onde um gene é escolhido aleatoriamente e ele é trocado. Ele pode ser também de ponto flutuante. Das opções de ponto flutuante, ela pode ser uniforme, que ela é separado uma taxa de variação, uma possível variação, e um gene é escolhido aleatoriamente e ele é alterado também aleatoriamente, mas dentro dessa possível variação. Já a gaussiana, ele é somado com esse n, que é um vetorzinho de valores gaussianos, onde esse zero aqui ele é a média e esse sigma é o desvio padrão.
Então, as gerações, elas vão acontecendo dessa forma, com esses sucessivos acontecimentos que eu acabei de descrever. A primeira geração, a primeira população, ela geralmente ela é gerada de forma aleatória. Então, as iterações seguintes são feitas até um dado limite de parada, e esse limite de parada pode ser um limite máximo de gerações, ou então até encontrar uma solução desejada atingida. Então, recapitulando, a geração inteira acontece com essa interação. Ela começa com a população inicial formada de maneira aleatória, ela passa por uma função do fitness, então eles tiveram uma saúde aqui gerada, 24, 23, 21, então quem tem a maior saúde tem a maior probabilidade de passar para a próxima geração, e assim por diante. Mas, como eu falei, ainda assim são apenas probabilidades, porque esse aqui não foi o melhor, não foi o mais apto ao ambiente, e ainda assim ele conseguiu, ele tem uma probabilidade menor, mas ele passou para a próxima geração, ele foi escolhido 2 vezes. Então, ele é escolhido, e depois da escolha, eles são separados pontos de corte para serem recombinados. Esses 2 foram recombinados, primeira parte, segunda parte, 2 pais geram 2 filhos, e depois dessa recombinação é feita uma probabilidade de mutação. Então, esses 3 conseguiram passar pela probabilidade e foram mutados. Esse terceiro valor que antes era 7 virou 2, e esse outro valor que antes era 5 virou 1. Então, as gerações são feitas dessa forma. Ela tem uma população inicial, ela é tratada, faz a mutação, tudo acontece e depois volta para o começo, onde essa nova população vão ser os filhos. Então, ela vai acontecendo até que aconteça um limite de parada. A gente tem também os parâmetros de evolução. Dentre eles, os parâmetros que mais influenciam no desempenho do algoritmo são o tamanho da população, que afeta diretamente no desempenho global e na eficiência do algoritmo genético. Quando a gente tem uma população muito pequena, implica que a cobertura superficial de um espaço de busca ela causa uma queda no desempenho, porque a gente não vai ter uma representação necessariamente interessante do nosso problema com poucas possibilidades. Talvez a gente não tenha nem a solução dentro do problema dentro desse domínio. Já uma população suficientemente grande, ela consegue dar uma cobertura e representar o domínio de problemas e soluções, além de prevenir uma convergência prematura de soluções locais, por abranger mais possibilidades. Só que o problema é que tratar uma população grande, os recursos computacionais necessários são também maiores e, consequentemente, o tempo de busca também vai ser maior. Então, é necessário encontrar um equilíbrio nesse meio termo. Já a taxa de cruzamento é uma probabilidade de um indivíduo recombinar com outro. Quanto maior essa taxa, mais rapidamente vão sendo geradas novas estruturas da população ou novos indivíduos. Mas isso pode gerar também um efeito indesejável, porque a maior parte da população, já previamente selecionada com nível de interesse, elas vão sendo substituídas e perdendo assim uma variedade genética, porque os padrões vão se repetindo cada vez mais nos filhos, podendo acarretar uma perda de estruturas de uma aptidão alta, que a gente já conhece, e convergindo para populações de indivíduos muito parecidos. Porém, também com os valores muito baixos, o algoritmo se torna lento e a otimização demora para aparecer. Então, muitos algoritmos utilizam de uma taxa relativamente alta no começo e vai diminuindo linearmente com o passar das gerações. A taxa de mutação ela é a probabilidade de um alelo ou o conteúdo de um gene do cromossomo de ser alterado. Ela previne que a população fique estagnada e possibilita que chegue a qualquer ponto de busca. O problema também é que ela deve evitar uma taxa muito alta, porque para não tornar uma busca totalmente aleatória e também não fugir de uma solução ótima e prejudicar o trabalho da adaptabilidade. Então, a gente não quer também achar uma solução que a gente queria, ou pelo menos perto, mais adaptável ao problema, e a gente fazer uma mutação aleatória, ficar fazendo mutação aleatória e perder todo o trabalho que foi feito de pesquisa e busca. Já a taxa do steady state, ela controla
a porcentagem da população que é preservada de geração para geração. Esse steady state é um tipo de parâmetro que garante que os melhores indivíduos permaneçam nas próximas gerações, então evitando assim uma oscilação na curva da evolução. Nesse parâmetro, normalmente tem um número maior de indivíduos que é mantido entre as gerações e ele vai diminuindo linearmente ao longo da evolução também. O método steady state funciona assim. Quando é criado um novo indivíduo, ele só vai ser introduzido à população se ele for maior do que o pior da população. Então, se ele for mais interessante do que o menos interessante, ele vai substituir esse menos interessante. E o número de gerações também, que representa o total de ciclos. Então, é interessante a gente saber até onde a gente vai estar querendo pesquisar o nosso problema. Um exemplo do algoritmo genético é a gente implementar ele na situação do agente do ASP-PO, o aspirador de pó inteligente. Primeiro, a gente precisa entender o ambiente. Ele funciona dessa forma. Ele tem duas salas, a sala A e a sala B, e ela tem a possibilidade de estar limpa ou suja. Isso aqui é uma representação do aspirador de pó. Então, nesse problema, a gente vai ter 4 estados. O estado 0, onde a sala A está suja, o estado 1, que a sala A está limpa, o estado 2, sala B está suja, e o estado 3, a sala B está limpa. Então, a gente vai entrar nesse ambiente e vai tratar do ambiente. A gente vai colocar ele no algoritmo genético e eles vão passando de gerações e soluções possíveis para a gente poder chegar numa melhor solução possível sem saber exatamente o que foi que aconteceu. Então, o agente ele tem 5 possibilidades de comando. O 0 ele é para a esquerda, o 1 vai para a direita, o 2 é aspirar, o 3 é assoprar e o 4 passar a vez. Então, o agente, como a gente já falou antes, ele é representado por um único cromossomo. Cada gene representa uma possível solução, uma parte da solução do problema. Então, esse agente, eu peguei ele como exemplo, ele foi gerado aleatoriamente no começo da primeira população. Esse aqui, em específico, o seu primeiro gene significa que ele vai passar a vez, o segundo, ele vai para a esquerda, o terceiro, ele vai assoprar, e o quarto, ele vai para a direita. Desculpa, ele vai aspirar. Quando a gente pega esse indivíduo, a gente coloca ele dentro do ambiente e é medida a sua saúde. A sua saúde, ela é medida de acordo com o seu primeiro gene, com o primeiro estado. Então, nesse exemplo daquele mesmo opção de agente no cromossomo, a gente sabe que esse quarto é passar a vez. E o estado 0 do ambiente é uma sala A está suja. Então, isso aqui já ia acarretar em uma pontuação ruim. O segundo, ele vai para... A escolha dele é ir para a esquerda e ele está na sala A e está limpo. Então, é uma opção boa. E as outras sucessivamente, como assoprar uma sala suja e ir para a direita numa sala limpa. Então, esse agente, esse cromossomo, ele vai ter uma saúde diante da sua performance no ambiente. E ela é dada assim como o primeiro gene para o primeiro estado e assim por diante. No algoritmo, ela funciona, no código, ela funciona dessa forma. Ele vai ser colocado na função de simular. Então, ele vai chegar e cada condição dessa representa o estado. Então, se o leque tiver sujeira e a posição for a menor sala, então é aqui, o estado é o 0, representação do estado 0, ele vai estar sujo na sala A. Então, se ele entrar nessa condição, a função escolhida vai ser o 0. E assim por diante, como explicado antes. A seleção ela é feita pela roulette wheel, como eu expliquei antes. Então, os indivíduos, quando passam pela função de saúde, eles são postos em ordem crescente pela saúde medida no vetor da população. Com esse vetor de saúde, eles colocados em rol, ou em ordem crescente, outro vetor é criado com a saúde acumulada, para a gente poder fazer a seleção da roleta russa.
Então, é sorteado um número aleatório de 0 ao máximo acumulado, a todas as saúdes somadas, e dentro desse número selecionado é escolhido um indivíduo referente ao intervalo escolhido. Como assim? Se o intervalo escolhido tiver dentro do índice do vetor que está representando aquele indivíduo, o indivíduo escolhido vai ser aquele. Então, acarreta que os indivíduos com a maior saúde vão ter a maior probabilidade de ser escolhidos, porque a sua saúde, ela representa uma grande parte do somatório total. Então, a probabilidade dele cair dentro do intervalo daquele índice do vetor é grande. Então, dessa forma, são escolhidos todos os pais pelo método da roleta russa e é feita a recombinação. A recombinação é feita daquela forma do crossover, como eu expliquei. A primeira parte do pai com a segunda parte do segundo pai e a primeira parte do segundo pai com a segunda parte do primeiro pai. E assim formam os dois novos filhos. Como mostrado aqui. Esse vermelho com vermelho e o verde com verde. Aleatório não, alternado, desculpa. Então, são feitas 10 interações dessa, então, e os 10 novos pais tornam os 10 novos filhos. E esses filhos agora são os pais da próxima geração. Depois dos filhos selecionados, tem a probabilidade de 1% da mutação acontecer. E a mutação acontece dessa forma. Um gene, se ela for acontecer, se tiver essa probabilidade de entrar no 1% de acontecer, um gene é selecionado aleatoriamente e ele é modificado também aleatoriamente. Uma observação importante que a gente precisa prestar atenção é na saída de dados. Porque como a gente está fazendo muitas interações de uma população grande e várias gerações, então a saída de dados, se tiver a leitura, ela vai ser muito grande. Porque o ambiente ele é lido, então ele vai estar fazendo a saída de todas as interações, de tudo que o agente está fazendo dentro de um ambiente e a sua pontuação final. Então, cada agente ele já tem uma saída muito grande. Então, ela aumenta muito mais comparando uma população de agentes e 1000 gerações de populações. Então, uma saída que a gente encontrada foi colocar o stream do erro da saída do print, todos do algoritmo genético, todos os printfs precisam ser feitos dessa forma para a gente poder redirecionar a saída do stream para um outro arquivo de leitura, para a gente poder analisar eles e não estar colocando todas aquelas saídas no terminal. E o output, e o standard output também a gente coloca ele literalmente traduzindo isso aqui, a gente vai jogar ele no lixo. Então, a gente não precisa estar vendo todas as interações, tudo que está acontecendo, a gente só pega a saída, que é toda aquela função de imprimir do algoritmo genético do Ashpipó, para a gente vai estar vendo somente a saúde da geração e a evolução da saúde da geração. E jogando fora tudo que a gente não precisa analisar no momento. E com isso eu finalizo a minha apresentação de hoje. Obrigada.